Aqui na Neoquímica Arena deu Corinthians. O Corinthians vence o Atlético Paranaense por 2-0 no agregado 3-0 diante do Furacão. E com esse resultado, o Timão está na fase de semifinal da Copa do Brasil. Agora, a equipe de Dorival Júnior espera o adversário entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. E falando um pouco do jogo, o Corinthians veio a campo mudado, veio um time mexido, Dorival Júnior promovendo algumas mudanças, testando um novo esquema tático, hoje com 3 zagueiros, Angileri pela esquerda, João Pedro Tchoca pela direita e como zagueiro central o Gustavo Henrique, um 3-5-2, justamente para você liberar os alas no comando de ataque. Pela esquerda o Bidu, pela direita o Mateuzinho. No meio de campo, o controle do meio ficou para Maicon e Bidon, ali como uma dupla de volantes. Mais à frente, o Rodrigo Garro na articulação. E aí, como dupla de ataque, Memphis Depay e o grande personagem do confronto, Guinegão. Decisivo, mais uma vez. Dos 3 gols que o Corinthians construiu no agregado, os 3 tiveram participação efetiva de Guinegão. 2 gols e uma assistência. Hoje, no estádio da Neoquímica Arena, contribuiu e muito para o placar, foi influente demais na construção do placar do jogo. 1 gol e uma assistência no primeiro tempo, gol no segundo. Guinegão vai se transformando aí como uma grande joia a ser lapidada pela equipe alvinegra. Então foi um Corinthians que no primeiro tempo teve mais a posse de bola, teve mais o controle de jogo, mas pecou e muito na execução final, no terço final. O Corinthians que errou muitos passes, mais até do que tá na conta, né, do time do Corinthians, que já é um time que tem errado bastante, mas no jogo de hoje teve um nível até um pouco elevado de erros que felizmente não custaram caro, poderiam, tá? O Corinthians em alguns momentos levou alguns sustos totalmente desnecessários, que deixou o torcedor corintiano um pouco tenso, nervoso. O Atlético Paranaense que veio também num 5-3-2, com os alas recompondo para formar uma linha de 5 e deixar mais à frente ali só uma dupla de ataque, né? Com o Viveiros e o Julimar para ser esse escape para o contragolpe. Contra-golpe que até aconteceu em alguns momentos do jogo, mas o Furacão não soube aproveitar. Viveiros que foi um jogador que incomodou e muito o sistema defensivo do Corinthians. Mas o problema é que um Furacão que também não teve meio campo. Meio campo do Atlético Paranaense com Elan Ricardo e Felipinho não funcionou. Tanto que é a partir de um erro desses dois que o Corinthians sai na frente do marcador. Com tanta falta de criatividade do time do Corinthians, coube ao Furacão acaba errando para gerar o gol corintiano. Erro de Felipinho, Guinegão pressiona, rouba a bola e aí dá uma linda assistência para Rodrigo Garro fazer o primeiro gol do jogo. O gol que deu uma tranquilizada no Corinthians e também, é claro, na fiel torcida. O primeiro tempo termina assim, 1-0 para a equipe do Corinthians. No segundo tempo, o técnico Fábio Moreno percebe que o meio-campo não está dando liga e coloca um meio de mais qualidade técnica, com Zapelli e com Patrick, 2 jogadores que entram na segunda etapa justamente para qualificar um pouco mais o passe do time do Furacão. Só que não melhora muito, é um Furacão que até tenta esboçar uma reação. O técnico Fábio Moreno coloca o time mais ofensivo, mas é o Corinthians que num ataque rápido com o Vitinho, que entra bem no lugar de Memphis Depay, que saiu contundindo, mais uma vez Depay sentindo problemas físicos. O Vitinho faz bem a jogada, toda a construção e a bola acaba escolhendo, né, procurando o atacante Guinegão. Tem estrela o menino para fazer o 2-0, o gol que praticamente mata o confronto e coloca o Corinthians na fase de semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense se despede da Copa dos Milhões e agora foca todos os seus esforços na Série B, onde consegue uma recuperação interessante. São 2 vitórias seguidas e tem um jogo importante, confronto direto contra a Chapecoense no final de semana. Poupou muitos jogadores pensando nesse confronto do final de semana, enquanto o Corinthians agora espera o adversário entre Cruzeiro e Atlético Mineiro e também agora foca no Fluminense pela rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que também não vive as suas mil maravilhas no campeonato local. O Corinthians vai bem na Copa do Brasil, mas tem que ficar esperto também no Brasileirão.